Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No livro de hoje vamos conversar sobre este livro, Dois Irmãos, de Milton Ratum. Dois Irmãos foi escrito no ano 2000 por Milton Ratum em Manaus, bem no norte do Brasil, capital do estado do Amazonas. E vai nos contar a história de uma família de descendentes libaneses, onde o casal Halim e Zana, eles têm 3 filhos, sendo que 2 desses são gêmeos. Então os 2 irmãos, Omar e Yaqub, eles são irmãos gêmeos que vão ter assim uma relação conflituosa desde a infância até o final de suas vidas. Para começo de conversa, o Halim e a Zana se amavam muito, se davam muito bem. A Zana queria ter filhos, o Halim não queria, porque não queria dividir a esposa, não queria dividir a atenção. Ele gostava muito dela e ele queria desfrutar de muito mais tempo aquele casamento sem filhos, para que ter a atenção dela totalmente voltada para si. Ocorre então que eles, quando nascem os gêmeos, um deles nasce alguns minutos depois do outro, e esse é chamado de caçula, que era o Omar, e o Yaqub era o mais velho por ter nascido um pouco antes. Então o Omar tinha a saúde um pouco debilitada, e a mãe, a Zana, dirige toda a sua atenção a ele, deixando o Yaqub mais de lado. A história é narrada em primeira pessoa por um personagem chamado Nael. O Nael é filho da Domingas, e a Domingas é uma indígena que é empregada da família. Ela vive ali, não é considerada como da família, mas ela cuidou dos filhos do casal. E o Nael, ele carrega, a gente sabe desde o começo e vai até o fim com um segredo, digamos assim. O Nael tem a certeza de que ele é filho de um dos gêmeos, ele só não sabe qual, ou do Omar ou do Yaqub. Aqui nós temos aquela personagem lá no norte indígena que fica morando com uma família onde ela não recebe salário, ela trabalha, faz os serviços da casa, cuida das crianças, tudo em troca de onde morar e do que comer. Como eu falei no início, a relação dos 2 gêmeos é tumultuosa desde a infância, uma relação de ódio, de inimizade, de desacordos. O primeiro desentendimento entre os gêmeos ocorre aos 13 anos de idade, quando a família toda estava participando de um baile, onde estavam o casal, mais os gêmeos e a irmã dos 2 gêmeos, a Rania. Então, durante um determinado momento lá do baile, estavam os dois cortejando, desejando a mesma menina, a mesma moça, a Lívia, venceu uma outra personagem do livro. Ocorre que lá pelas tantas a Zânia, que era a mãe dos meninos, manda o Yaqub voltar para casa para levar a irmã até em casa e depois voltar do baile. Quando o Yaqub volta, o Omar já está dançando com a Lívia. E aí eles têm um desentendimento e o Omar agride o Yaqub com uma garrafa, onde deixa uma cicatriz no rosto que vai perdurar para o resto da vida. Aquele foi o primeiro desentendimento sério entre eles, e eles vão passar o resto da história brigando e se desentendendo por causa da Lívia. E os desentendimentos entre os irmãos só aumentam. O Yaqub era estudioso, o Omar não gostava de estudar, ele só queria farra, namorar, beber. Inclusive tinha na área da casa tinha uma rede onde aquela rede estava sempre ali pendurada. O Omar chegava da farra e nem entrava em casa, já dormia naquela rede, dormia ali do lado de fora da casa. Não tinha jeito, não tinha correção, e sempre brigando e sempre ciúmes entre os 2 irmãos. Ocorre que aí os pais tiveram a ideia de, como não conseguiam administrar esse conflito, tiveram a ideia de afastá-los um do outro, e eles mandam o Yaqub, que era o mais cordato, que era o mais fácil de lidar, mandam ele para o Líbano para ficar algum tempo lá com parentes, com amigos, já que eles eram de descendência libanesa. E o Yaqub fica lá durante 5 anos. E o Omar continua fazendo todas as estripulias, todas
as confusões, as coisas que sempre que fazia habitualmente. Depois de 5 anos desse exílio, onde o Jacob está no Líbano, ele volta ao Brasil, e o pai dele, o Halim, o Halim, eu não falei, ele era um comerciante próspero na cidade, ele tinha uma loja, e que ele vendia lá artigos diversos e tudo, era como sustentava a família, sustentava muito bem. Aí o Jacob volta do Líbano, e o pai dele vai até o porto do Rio de Janeiro para recebê-lo. E ele desembarca do navio junto com os soldados brasileiros que estavam voltando da guerra. E aí a gente depreende que é ali por volta de 1945, por 46, por ali, quando tinha terminado a Segunda Guerra. Essa é uma forma de que o autor encontra de nos situar no tempo ali. E o Yaqub volta mais estudioso, mais centrado do que era, bem ao contrário do seu irmão. Aí, para não continuar convivendo com o Omar, o Yaqub se muda para São Paulo e vai estudar engenharia. E o Omar passa lá, continua com as mesmas traquinagens, as mesmas farras, tudo que ele fazia lá, que ele sempre fez, aliás. E a história vai transcorrendo e o Omar nunca se ajeita na vida. Aí ele foi, por uma briga com um aluno lá, colega no colégio, ele é expulso lá desse colégio e ele vai para um outro colégio, onde era chamado o Galinheiro dos Vândalos, justamente por esse colégio abrigar e acolher alunos assim sem limites. E lá ele vai receber as orientações, ele vai ter um tutor, aliás, lá nesse colégio, que é o professor Laval. O professor Laval, então, vai ter estudava filosofia, enfim, ele vai tentar endireitar o Omar. E ele está até tendo algum sucesso. Ocorre que um belo dia o professor Laval, ele vai preso, ele é levado até um quartel e nos primeiros dias de abril ele aparece morto. Então, nesses primeiros dias de abril, uma outra forma de situar a nossa história no tempo, onde o autor, falando em primeiros dias de abril, ele se refere à Revolução que instaurou uma ditadura no Brasil, que se deu no dia 31 de março de 64. Então, depreende-se dessa passagem do livro que nós estamos no ano de 1964. Nos primeiros dias de abril, houve muitas prisões, houve gente que desapareceu simplesmente, ninguém sabe onde foi, tá? Fruto dessa repressão que nós sofremos durante vários anos a partir de 1964. E aí o Omar já não tinha mais essa influência benéfica que o professor Laval vinha exercendo por ele volta tudo a estaca zero, volta a fazer as mesmas estripulias que sempre fez. Bem, então o Jacob, ele vai para São Paulo e ele lá se forma em engenharia. E ele continua, em segredo, correspondendo-se com a Lívia, que continuava em Manaus. Aí eles acabam casando, em segredo, é verdade, ninguém sabia que ele tinha... Aliás, sabia que ele tinha casado, porque ele comunicou à família que havia casado, mas não conta que é com a Lívia. E eles passam a viver bem lá em São Paulo. Deus o livre se o Omar soubesse disso. Bem, aí, passado algum tempo, o Halim, o pai dos gêmeos, ele acaba morrendo e aquele comércio não tem mais como ninguém tocar adiante, eles ficam só com os bens que a família tinha. Aí aparece um personagem novo chamado Roshiran, que é um indiano, um investidor, que aparece lá por Manaus e convida o Omar para fazer uma parceria lá e construir um hotel em determinado local lá da cidade, lá de Manaus. E o Omar topa esse projeto e começa a investir ali os recursos da família, ele ganha uma comissão por aquilo. E a Zana, que é a mãe dos gêmeos, pensa que essa é a oportunidade de unir os dois irmãos. E ela não conta para o Omar, mas ela faz com que o Jacob seja o engenheiro que vai fazer o projeto desse hotel e acontece dessa forma. Ocorre que quando o Omar soube que era o Jacob que ia fazer o projeto, ele desiste desse projeto e não quer mais fazer isso. E o indiano
Já havia pago pelo projeto, já havia pago comissões para o Omar pela parceria da construção desse hotel. Esse negócio vai por água abaixo e ele quer o ressarcimento desses valores que ele investiu. E a mãe, a Zânia, não sabe o que fazer, agora não tem dinheiro mais, não tem mais a loja, não tem o que fazer. Ela vende a propriedade para sanar a dívida que havia ficado com o Rochiran e entrega a sua casa, lá onde ela morava. E essa casa vai ser transformada pelo indiano em uma loja, em um bazar, que vai vender quinquilharias, bugigangas vindas de Miami e do Panamá. E ela fica apenas com um quadradinho, com um pedacinho de terreno, aonde ela vai fazer uma casinha e lá vai morar a Domingas e o Nael, que acabam ganhando aquilo como herança. Tem ainda um episódio que o Omar vai a São Paulo e vai até a casa do Jacob e ele engana lá, quando não tinha ninguém, ele engana a empregada que o casal tinha e entra na casa. Quando ele entra na casa e vê os porta-retratos, os retratos na parede, aonde tem ele com a Lívia, aí ele fica sabendo que a mulher do Jacob, a mulher do seu irmão, é a Lívia, é a moça pela qual eles haviam brigado, haviam disputado, e o Jacob tinha levado a melhor. Ele então, o que ele faz? Ele risca todas as fotos dos porta-retratos, ele rouba o passaporte do irmão, tá? Alguns dólares, e viaja para os Estados Unidos com aquele passaporte, onde ele fica lá há algum tempo. Então é uma história semelhante o mote, digamos assim, semelhante a Caim e Abel, Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos que brigam o tempo inteiro e não se acertam. Essa relação de ódio entre eles perdura a vida toda. No leito de morte, a Zana faz a pergunta, os meus filhos já fizeram as pazes? Ela levou para o túmulo todo aquele ressentimento, aquela mágoa dos filhos nunca terem se acertado. E a Domingas, que é a indígena, ela fica então morando lá naquele local com o filho, depois ela morre, e o Nael, ele nunca fica com certeza sabendo se ele era filho do Jacob ou filho do Omar. Ele só sabe que ele é fruto de um relacionamento consentido da sua mãe com o Jacob, ou fruto de um estupro da sua mãe, que a sua mãe havia sofrido pelo Omar. Então é uma história onde nós vamos ver a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, a origem libanesa, o indiano que vai lá fazer os seus empreendimentos, como era o Brasil naquela época, principalmente no norte, naquela época entre os anos 40 até meados de 60, um livro que tem muita história para contar, muita coisa para se aprender. Quero lembrar para vocês que o conteúdo desse vídeo também está disponível no Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio, que basta você acessar com a câmera do seu celular, o QR Code que está aqui ao lado na tela, e você vai ter lá o conteúdo desse vídeo e dos outros aqui publicados aqui no canal. No próximo vídeo será alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. E deixando aqui um abraço a todos vocês que estão assistindo, que me assistiram até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.